Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estar cultuando ao Senhor, por estar no dia que o Senhor escolheu, o dia do Senhor, como sinal da aliança que o Senhor tem conosco, para lembrarmos dessa aliança feita em Jesus Cristo. Te agradecemos por isso, Pai. Queremos te honrar nesse dia principalmente. Pedimos que o Senhor purifique nossos corações, abra o nosso entendimento espiritual, nossos ouvidos espirituais, para entender a Tua Palavra, para aprender da Tua Palavra. Porque quando ela é lida, sabemos que é Teu Espírito que dá o entendimento, pois nossa sabedoria é nada perto do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, amada igreja. Mateus 18. Versículo 1 ao 5. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Há traduções que colocam: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Glória a Deus, né? O Senhor, de forma original, tem me levado a pregar em sequências. Essa é a terceira pregação que eu faço. Geralmente estou pregando uma vez por mês. Na verdade, é muita ousadia falar que prego. Eu venho compartilhar com vocês aquilo que Deus toca e ensina no meu coração, né? E lá atrás, acho que em janeiro, eu falei sobre o negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Depois de muitos milagres que Deus tinha feito, através de Jesus, é claro, que é o próprio Deus, ele indagou: vocês não, multiplicação dos pães e tudo mais, vocês não me seguem por causa de mim, mas por causa do pão que vos fartasse. Vocês não me seguem por causa dos milagres, mas sim pela necessidade de sobrevivência. E ele vira para os discípulos e diz isso: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi nessa feita também que Jesus perguntou: quem o povo diz que eu sou? Pedro disse pelo Espírito Santo: tu és o Filho de Deus, que havia de vir para salvar o mundo. E ele disse: não foi a carne ou a sabedoria, nem sangue, nem a parte humana que te faz entender isso, mas sim o meu Espírito. E é maravilhoso, né, como Deus cuida de nós, né? Então, muita gente está acompanhando Jesus, seguindo Ele. Muita gente no mundo, até aqueles que ainda não são salvos, mas sem negar a si mesmo e sem tomar a sua cruz. É difícil alguém dizer que Jesus não é um grande profeta ou uma pessoa que existiu. Hoje praticamente ninguém nega isso. Mas seguir os seus atributos é um pouco mais difícil. Daí o Senhor transfere o meu coração para a transfiguração numa segunda pregação. Então é interessante que Jesus dá essa chamada de atenção: ó, você quer mesmo me seguir? Então você vai ter que mudar a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Você vai ter que mudar, você vai ter que negar a si mesmo. E quando o homem se predispõe a isso, então Deus se manifesta no seu poder e na sua glória para mostrar o quanto ele é forte, o quanto ele é bom, o quanto que ele é o cara, como diz o jovem, né? Ele é o cara, não tem para ninguém. Ele é o que pode, o que consegue, é o que faz as coisas existirem como as coisas que não existem, como, né, se já existissem. E daí ele se transfigura para Pedro, João e Tiago, no monte. E enquanto Pedro fica se debatendo em tentar cumprir tudo aquilo que é certo, vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias, desce a glória do Senhor e toma conta deles.
Porém, quando eles se atemorizam com tamanho poder e uma experiência inigualável, e a hora que essa glória sai, ele só vê em Jesus. Jesus fala, não tenha medo. Então, nós vemos vivendo a vida, nós nos deparamos e tomamos conhecimento dos milagres daquele Jesus da Bíblia, e nós nos aproximamos, talvez por uma necessidade de deter a depressão que toma conta, talvez por um vício que domina, talvez pela vida que não está dando certo de forma alguma. E assim foi comigo. Eu não bebia, não fumava, eu não era incorreto perante a sociedade, muito pelo contrário, muito bem criado pelo pai e pela mãe. Ser humano comum, honesto, mas pobre, cego e nu, como todo e qualquer ser humano na terra sem Jesus. E aí, eu ouvindo falar desses milagres, Deus se aproxima de mim, transfigura-se na minha frente e fala, meu, vem, seu coração está queimando, vem que eu vou te mostrar como é que é. Agora eu estou entendendo por que a sequência da pregação foi me dada agora, sim. Legal. Então eu tenho que olhar para a minha vida para poder falar alguma coisa aqui, porque senão eu não posso falar daquilo que eu não vivi. Então Deus fala, você tem que se negar. Você tem que parar de achar que você sabe das coisas, que você é o bom, e na verdade você não é. E assim eu estou seguindo a Jesus há 20 e poucos anos. E aí ele se transfigura. Se de repente você está com falta desse momento de poder e de manifestação da glória do amor de Deus, é hora de pedir a transfiguração dele sobre a sua vida. Só pode ser, não é possível. Ele trará coisas novas e boas e maravilhosas como você nunca ouviu, como diz lá em Jeremias. Mas depois dessas duas partes, do negar-se a si mesmo e da transfiguração, eu falo, pai, eu vou partir para outro lado, eu vou orar ao Senhor pedindo que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, o que o Senhor quer que eu aprenda, onde o Senhor quer me levar. Eu falei, não, pode continuar a sequência aí. Pô, mas tem tanta coisa, pai, tem os milagres do Senhor. Eu falei, não, vai lendo aí, daqui a pouco eu te falo. Eu falei, tá bom. E aí ele me fez parar no maior do reino dos céus. Eu falei, que coisa, hein? Será que essa sequência vai continuar? Será que vai parar por aqui? Ele falou, não, minha graça te basta. Vai lendo aí que eu vou te revelar. Então Mateus, ele é conhecido, o evangelho que apresenta o Messias, o rei dos judeus. Mateus é judeu, né? Porém, era um publicano e cobrava impostos. Então ele era bem odiado pelos seus irmãos, porque ele trabalhava para o inimigo, para o povo romano. É um preconceito da época. Na verdade, as pessoas tinham que trabalhar, de alguma forma. Tem muita coisa que você come, que você bebe, que talvez não tenha a procedência correta de alguém que serve a Deus. Ele produz aquilo, mas ele não serve a Deus. Às vezes ele serve até o inimigo. Por isso que Deus pede para que você ore sobre tudo aquilo que você come e bebe, para que purifique. Senão você vai colher maldição, meio que indiretamente ali, né? Você está no mundo. Não tem como você falar, não vou comer nada daquilo que a pessoa que o produz serve o outro, o inimigo. Não tem jeito. Por isso que você tem que orar sobre tudo que você faz, que você come, que você bebe, a hora que você se levanta, a hora que você se deita, né? Assim, nossa vida é uma vida de oração. E Mateus era esse homem, judeu, publicano, mas que escreveu um evangelho poderosíssimo. Foi através dele, através do Sermão do Monte, que Deus me chamou para servi-lo. Num dia de sábado, escalado de serviço, de plantão, estava ali, num momento sem fazer nada, não tinha surgido nenhuma ocorrência, nada. Vou abrir lá os Gideões, lá a bibliazinha pequenininha, já viu? Cinza, desse tamanho. Fiquei lendo ali. É por ali que Deus me chamou. Não era uma Bíblia bonita dessa aqui, ó, capa, ó, com fio dourado. Não. Já tinha recebido a pregação 3 anos antes, mas não, que isso. Deus é para os bêbados e os bandidos que eu prendo e os bêbados que eu socorro na calçada. Não, filho, é para você também. Você está tão bêbado e tão bandido quanto eles, sem a minha graça. Não é verdade? É assim. Porém, Mateus tem uma assinatura muito interessante. Quando você lê o Evangelho de Mateus, ele crava o reino dos céus 32 vezes. Como em outro livro na Bíblia, você não vai ver esse termo.
como Mateus bate, sobre o reino dos céus. E essa passagem trata sobre isso. É muito interessante. Mateus é dividido em cinco partes pelos teólogos, né? O Sermão do Monte, o comissionamento dos apóstolos, as parábolas sobre o reino e o sermão sobre a segunda vinda de Jesus. Mas tem um detalhe aqui nessa parte do maior do reino dos céus, que é uma passagem simples, de fácil entendimento, mas de uma profunda transformação naquele que se propõe a ela. E essa é a grande transformação de viver esse mundo de hoje. Um mundo em que a informação corre muito rapidamente, nem todas as informações são verídicas, muitas são deturpadas, outras não, são verdade mesmo, infelizmente. Mas a verdade é que Deus pede que, apesar de toda essa informação que povoa a nossa cabeça, nosso coração, às vezes contamina até e nos faz desanimar frente ao mundo que a gente vive, né? Ele pede que a gente volte aqui, ó, como uma criança. É interessante isso. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? Aqui não está o porventura, questão de tradução, mas outras traz porventura. A pergunta que é feita, quando você pega o advérbio porventura, eu fui até no dicionário, falei, vamos ver o que significa porventura. Talvez, possivelmente, por acaso, né? É um advérbio cujo perguntante faz colocando o conteúdo no campo da hipótese. Usa-se em frases interrogativas ou retóricas. O que é retórica? É quando você pergunta já sabendo a resposta, já sabe a resposta. É claro, eles estavam discutindo quem seria o maior no reino do céu. Será que seria por causa da transfiguração? Quem são os discípulos que discutiam isso? Será que Pedro, João e Tiago acharam que podiam comandar por causa dessa grande experiência? Tem gente que é assim, na igreja, né? Às vezes vive muitos momentos de poder espiritual com Deus, que não é dele, só usado para serviço. Ele expulsa demônio, ele ora, os enfermos são curados, ele tem revelações, palavras de conhecimento, palavra de sabedoria. Ele abre a Bíblia assim, pronto, já sai a pregação ali, e daí? Não é dele aquilo. Aquilo lhe foi permitido para que a palavra de Deus seja colocada e o nome de Deus seja glorificado. Não para que ele se ache o bambambam. Não é verdade? Porque tudo isso vai passar. E o que permanece é o amor. Não é assim? 1 Coríntios 13. Os sinais e os dons de Deus vão passar. Mas o que permanece é a palavra no coração. É o ser como criança perante Deus e perante os outros. Puro, limpo. Não é verdade? Então, nessa pergunta, eles já perguntam sabendo que vão tomar uma bordoada de Cristo. Muito provavelmente, porque eles sabem. Talvez eles estivessem preocupados porque Cristo já estava começando a anunciar que ele teria que padecer, morrer e ressuscitar. E talvez, como aquele grupo já caminhando por 3 anos, estivessem preocupados. E agora, quando Cristo for, quem vai comandar isso aqui tudo? Talvez, eu digo, mas não é o que a palavra traz. Porque se eles estivessem muito bem intencionados em conduzir o grupo, preocupados com a obra somente, Jesus não colocaria isso. Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. Jesus sempre trabalha com referenciais dele ou através das parábolas explicando os atributos de Deus. Ele chama uma criança e ele a põe no meio deles. Quando Deus te chama para a obra e você tem que fazer algo, não é fácil, porque você sabe que vai vir opiniões, colocações, disposições contrárias ao Evangelho de Deus. E aí, você vai ou você fica? Você fala ou você se cala? A criança não. Jesus a chama, ela vai, ele a coloca no meio deles. Olha a proteção das mãos de Deus sobre esta criança, sobre você, colocando-se no mundo
para que você vá e fale e viva aquilo que Ele quer, que é o Evangelho dele. Sem medo, sem receio da represária, das opiniões contrárias, dos preconceitos. Olha que passagem simples. E olha quanta coisa Deus fala ao nosso coração através disso. Não é lindo isso? Eu acho maravilhoso. Mas é preciso pensar como uma criança. Agir como uma criança no sentido da pureza, no sentido da intenção. É claro que há momentos em que Jesus mesmo fala, você tem que ser esperto como a serpente, mas você tem que ser manso como a pomba. Esperto no sentido da vigilância, mas manso no sentido da intenção do coração. É profundo isso. E Jesus então coloca essa criança e diz, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. É incrível. Eles estão perguntando quem será o maior no reino dos céus. Será que eles já se achavam salvos? Só estavam querendo saber o que eles iam fazer lá. Ou que posição teriam. Não sei. Não posso julgar de forma má a intenção deles. É a curiosidade que todos nós temos. De saber como vai ser. Não é verdade? Deuteronômio 29 diz assim, que muitas coisas são reveladas para nós, da palavra de Deus, para que nós vivamos em justiça. Mas há outras que são encobertas, somente reveladas ao Senhor. Jesus, muitas vezes no Evangelho, coloca, ainda muito há de eu falar a vocês, mas vocês não podem suportar. Porque o entendimento espiritual só vem através do Espírito de Deus, não vem da sabedoria humana. Então é interessante que ele, enquanto os discípulos perguntam, quem vai ser o maior no reino dos céus? Como se todo mundo já tivesse lá. Ele fala, se você não se converter e não vos tornardes como crianças, vocês não vão entrar. Caramba, então estou fora. Não é incrível isso? Não está nem dentro. Quem você pensa que você é? Quem que eu penso que eu sou? Você entende? Aí que você tem que ter a humildade, né? A pureza de uma criança, de parar e pensar e falar, poxa, pai, eu preciso crescer muito ainda. Eu preciso comer muita papinha para poder realmente, né, ir para o alimento sólido, para depois entender realmente o que o Senhor quer. Acho que é melhor pensar assim. E o converter aqui, o verbo converter no grego é estrefo, ou estrefô, está com acento circunflexo aqui. Pode significar uma conversão interna, tanto arrependimento quanto mudança. Não é o converter somente de tomar uma outra direção. O autor aqui tomou o cuidado de buscar o significado no grego para falar, deixa eu ver se isso aqui é só conversão, muda de direção e volta, né? Ou não, ele está falando em converter no sentido de mudar a maneira de pensar. Opa, então está mais profundo. E como se tornar como uma criança. Salmo 51:10 diz assim, eu acho muito pertinente, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Glória a Deus. Vamos só confirmar. Salmo de Davi. Me deu um branco aqui agora. Eu sabia que era de Davi. Falei, mas deixa eu confirmar, né? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Isaías 1:16. E em 1 Pedro, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo quer dizer a intenção de fazer, né? No campo do direito, o homicídio doloso é quando a pessoa quis o resultado de tirar a vida do outro. No homicídio culposo é quando a pessoa tirou a vida do outro, mas não queria aquele resultado, mas aconteceu pelas circunstâncias. Então o dolo aqui envolve intenção. Então, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo,
de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que maravilhoso. Jesus, com muito amor, mas com muita firmeza, disse aos seus discípulos: olha, é necessário que vocês se convertam. Vocês estão perguntando quem vai ser o maior, quem vai ser o menor, o que vocês vão fazer no reino dos céus, mas na verdade vocês não estão nem neles. É necessário que vocês façam isso aqui, ó. Vão limpando o coração. E o que limpa o coração de maldade, de pensamentos ruins, de pensamentos equivocados na nossa vida, que todos nós temos, sobre muitas coisas, né? Sobre muitos assuntos, não só sobre a igreja ou salvação, mas sobre a vida humana em geral, né? Nós temos muitas opiniões. Mas aqui, Jesus, né, Deus, através da sua palavra, fala: ó, você tem que se despojar de tudo isso, você tem que mudar, você tem que seguir o que eu quero aqui, ó. Você tem que ser como criança, você tem que pensar com mais pureza, você tem que se purificar. Para mim, Deus fala: você vai ter que me buscar mais. Eu estou te dando experiências mais difíceis. Eu tive uma semana, humanamente dizendo, bem chata, mas espiritualmente poderosíssimo, como há muito tempo eu não tinha. E Deus está permitindo isso porque fala: ó, vamos lá, meu, vamos lá, está na hora de você crescer mais, está na hora de você admitir que algumas tribulações serão necessárias para que você não fique na região de conforto. Coração pensando com pureza, como criança, mas a atitude, esperteza da serpente. Vamos lá. Então, eu me nego lá atrás, eu tento me negar, eu falo: pai, me ajuda, eu tenho que mudar, eu quero te servir, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me disse que eu tenho que cumprir. Ele se manifesta com poder, me abençoando, me revigorando, me dando, mostrando para mim que ele está junto ali, ó, estou te dando uma experiência legal, estou te dando uma experiência poderosa, profunda. Eu não faço isso com todos, porque nem todos estão preparados para suportar. Não foi assim que Jesus falou? E agora, beleza, me neguei, na onda, na crista da onda do Espírito Santo, e agora? Agora, tira toda a impureza do seu coração, tudo aquilo que você ouve, vive, vê, limpa o coração, fica como criança para poder receber o genuíno leite espiritual meu. Opa! Parece que a passagem era tão simples, mas parece que o negócio está ficando mais profundo, né? Mais difícil, mais possível. Porque nós, como seres humanos, somos assim. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vibramos com a sua experiência. Mas também mais sabemos que dentro de nós, eu vou ter que mudar aquilo que eu não queria. Eu vou ter que sair daquela minha posição que para mim já estava cômoda. Eu me acostumei a servir a Deus assim. Eu já acostumei a ler a Bíblia dessa forma. Eu já arrumei o cantinho no sofá com aquele cantinho especial. Tudo bem, Deus não quer tirar a identidade nossa da maneira como queremos servi-lo, mas Ele vai nos lapidar para que representemos Ele e exalemos o perfume de Cristo. Não será somente a nossa identidade, será uma identidade nossa com a mente de Cristo. E amém por isso, né? Ih, acabou? Não. Acabou não. Falta um pouquinho. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Ué, mas a criança é a representação da pureza de Deus na sua intenção, na sua maneira de viver. Por que ela se humilha, pai? Eu fiz uma pesquisinha, isso me chamou a atenção, mas humilhação. Aí Deus fala assim para mim, no meu coração. Pelo menos é o que eu sinto na minha consciência. Filho, seja puro, não seja ingênuo. Filho, tenha pureza, mas não seja displicente com você mesmo. Olha para o mundo. E eu levantei um texto que eu achei muito bom, reflexão sobre a pureza das crianças. No tempo de Jesus, ser criança significava ser os últimos. Mesmo hoje, apesar de muitos passos que demos, em muitos lugares as crianças são exploradas e maltratadas. Por isso, o que Jesus diz nos toca muito. Achei um texto maravilhoso, não dá para tirar nada, gente. Jesus se faz próximo das crianças por dois motivos. Primeiro, por serem os últimos, na sua cultura da época.
De fato, o evangelho é destinado primeiramente aos últimos, a quem é descartado pela lógica do mundo. Os pobres, os excluídos, são os primeiros destinatários da boa nova. O segundo motivo pelo qual Jesus se faz próximo das crianças é porque esses gozam da postura existencial mais justa para entender a lógica do reino. E realmente, eles não têm bloqueios. Uma criança não raciocina com a lógica predatória dos adultos. As crianças são mais expostas do que os outros a deixar-se surpreender, a escutar, a confiar. A simplicidade que possuem as torna capazes de escolher o essencial. Quando crescemos, os nossos raciocínios começam a ser mais complexos e refletem muitas vezes as atitudes que temos, perdendo de vista aquilo que conta. Uma criança não tem filtro e chama as coisas pelo nome. Um adulto joga com a esperteza. Ao final, se torna assim esperto, fazendo enganar-se até si mesmo. Jesus nos diz que devemos frequentar a escola das crianças antes que eles comecem a frequentar a nossa. Podemos ensinar a eles a noção das coisas, mas eles podem nos ensinar de que modo justo devemos viver a vida. Por isso, precisamos estar atentos. Quem faz dano a uma criança faz algo contra Deus. Quem toca uma criança toca uma terra sagrada, não uma terra de ninguém. Uau! E essa última frase que eu falei, sobre tocar a criança, é tocar uma terra sagrada, está no último versículo. E quem recebe a uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. Não é arrepiante? Eu me arrepio com isso. Então, não se preocupe, todo o mal que criança sofre no mundo, meu amigo, Deus não deixa passar batida assim não, porque elas representam a pureza do coração de Deus. Receberá o castigo merecido. Às vezes a gente vê muita coisa na TV que nos deixa assim, angustiados, tristes, né? Porque nós já fomos criança um dia, né? A gente sabe, né? Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu já tive momentos que fui humilhado por adultos, né? Talvez por causa da aparência física, talvez por alguma coisa que fiz como criança, e toda criança faz essa traquinagem, de repente você recebe uma repreensão maior do que deveria, talvez de pessoas que não deveriam ter feito daquela forma, outras crianças que são abusadas, enfim, tem tanta coisa ruim, né? Que é melhor nem mencionar aqui, mas que não podemos negar que existe. Mas aqui está, ó, no texto, criança é terra sagrada de Deus. E Deus confirma isso, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Quem recebe uma pessoa que tem pureza de coração e a trata mal, quem recebe uma pessoa e não a trata ela como ela deve ser tratada, um irmão, uma irmã, ou um conhecido, uma conhecida que ainda não conheceu a salvação de Deus, mas tem uma pureza no coração, está querendo conhecer e de repente você veta isso. Quando eu falo você, o ser humano, né? Complicado, porque Deus vai cobrar isso da gente. É uma coisa para se pensar, né? Eu achei muito interessante que a criança não tem isso que o autor colocou aqui. Uma criança não raciocina com a lógica predatória dos adultos. É verdade, hein? Os adultos são maus. Eu sou servo de Deus. Não, você também já foi predador. A gente se torna predador no sentido de entender o mundo, tudo aquilo que acontece, você vai absorvendo tudo aquilo, algumas coisas você consegue tirar fora, outras vezes você não consegue. Não é verdade? Porque a gente é decaído. A gente é corpo de pecado, mente de pecado, coração enganoso. Quem o conhecerá? Só o Senhor. Por isso que Jeremias lá pede, esquadrinha meu coração, né? Prova os meus pensamentos, né? Me dá um coração realmente que eu possa te agradar. A criança não, ela tem a inocência. Ah, Carlos, já vi muita criança. Não, aqui a criança no sentido assim, lembra quando você era bem criança, mas assim, 2, 3, 4 aninhos? Você só queria brincar. Você queria comer a comida gostosa da mamãe? E você queria ser feliz. Você não pensava outra coisa, né? Tudo que falavam para você, não mexe aqui, não faz ali. As diversões, as brincadeiras. Quando eu ia brincar, me dá um monte de areia no quintal. Eu estava no paraíso. Ia fazer túnel até dizer chega. Carrinho sem roda para mim me deixava irritado.
Mas um carrinho com as rodinhas, pronto, querido. Eu ia imitar meu pai trabalhando, fazia a garaginha. Eu estava no paraíso. Criança é assim. Põe uma bola no pé, ou põe uma boneca, ou põe alguma coisa. Criança bem tenra, bem assim, sabe? Sem inocência total. Eu me lembro até hoje do mingau de farinha láctea com... mingau de maisena com baunilha. No frio aquilo era o paraíso. Quem não se lembra de alguma coisa que a mãe ou o pai fazia que marcou ali, né? Alguma situação que você fala assim, puxa, aquilo para mim era tudo. Criança é assim, recebe as coisas, né? Sem ressalvas, com pureza de coração, porque sabe que é bom. Na essência ele sabe que é bom. É isso que Deus quer. Carlos, mas nesse mundo do jeito que está, você não vive de acordo com o mundo. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, não tome a forma do mundo, certo? Mas antes... Cadê? Nossa, como está diferente aqui. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Primeira coisa que ele fala, para experimentar qual é a boa, bondade, agradável, a gente sabe que aquilo é correto e faz bem, e perfeita vontade de Deus, porque perfeição nisso, só o Espírito de Deus dá em você. Acabou, a criança é assim, não é verdade? Ela quer as coisas boas, ela quer as coisas agradáveis, e tudo perfeito, paraíso. É isso que ela quer, ela não quer mais nada, não é verdade? E assim seguimos, pedindo ao Senhor que nos ajude a realmente agirmos como crianças espirituais, prontas para cumprir aquilo que Deus quer, para agir do jeito que Ele quer, não obstante aquilo, estarmos espertos, né? Com tudo aquilo que está à nossa volta, mas pensando realmente com o coração de criança, para que os outros sejam tocados por nós, pelo nosso procedimento, pela nossa atitude, até pelo nosso silêncio, em frente, às vezes, a coisas que nos desagradam. Na família, isso é bem mais difícil, mas quanto mais você fizer isso, mais você vai tocar o coração da pessoa. Talvez você nem perceba, mas ela usa você como exemplo e nunca vai te falar nada. Eu já percebi isso em familiares meus. Eles não querem saber de eu falar sobre Bíblia ou qualquer coisa que se relacione a Deus. Mas sempre ele diz para mim, oh, Deus abençoe. Já pegou a mania, porque eu sempre falo isso para ele. Ou para ela. Oh, Deus abençoe e tal. Eu me deixo ela pensar assim, você pode não gostar do que eu sou, mas eu gosto. E eu sei que eu estou bem assim. Então eu ofereço para você e te abençoo. E a pessoa começa a pensar diferente. Porque Deus vai tocar o coração dela. Deus vai abrasar a cabeça dela, nem que for no último fôlego de vida. Tenha esta fé. Frente às dores da vida e às dificuldades da nossa vida no momento, muitas vezes a gente, e eu digo isso por mim mesmo, às vezes eu falo, vou deixar para lá, depois eu mexo com isso, depois eu oro por ela, aí Deus fala, não, é agora que você tem que fazer isso. Faça isso. Só faça isso, só ofereça amor. Só abençoe ela. Só diga coisas boas. Deixa que meu espírito vai lá e faz o serviço. Não é você que vai converter ela, sou eu. É eu. Tudo sou eu. Eu criei o mundo, todas as coisas. Isaías lá ele fala, onde é que você estava quando eu criei o mundo? E todas as coisas, e todos os elementos. Onde é que você estava, filho? Vamos comigo. Lá em Isaías 40 até o 42 ele fala,
Vamos lá, pega seus argumentos e apresenta no tribunal comigo e vamos discutir a situação. Não tem como fazer isso com o Senhor. Mas o Senhor ainda se propõe a isso. Quando o Senhor pega e vira para Adão e fala, onde é que você estava? Sabe que Deus não sabia onde Adão estava quando ele se escondeu? Ele sabia, mas quando Deus faz a pergunta, é a pergunta retórica para forçar a sua consciência a testemunhar o teu erro. Ele fala, olha, eu percebi o Senhor, fiquei com vergonha e me escondi. Pronto, a resposta dele é a própria condenação de que ele tinha feito algo errado. Porque senão fica contraditório na cabeça. O inimigo sempre vai colocar, ué, se Deus perguntou onde estava, então ele não é onisciente? Claro que ele é. Ele pergunta, como você muitas vezes repreende seu filho e sua filha, né? Ou pergunta para o seu marido ou para a sua esposa, fala, olha, mas isso ficou assim por quê? Você já sabe por quê, mas você quer que a pessoa fale para discutir o assunto, para resolver a questão, para dar um direcionamento, dar uma orientação para o filho. Não é assim? Deus faz a mesma coisa. Ele sabe tudo. Jesus já sabia o que eles estavam pensando aqui. Tanto que se você vai nos outros evangelhos, eles falam como discutiam no caminho sobre quem era maior, tarará. Ele espera chegar em Cafarnaum, ele vai lá e pergunta, quem é o maior? Ele pergunta, ele já sabia. Ele já sabia porque ele ouviu e ele sabia porque ele tinha onisciência. Mas ele responde. Ele não foi afobado lá, falou, vocês estão discutindo quem é o maior. Pera, eu já vou falar para vocês. Jesus nunca fala dessa forma. Ou ele coloca o ensinamento pronto, ou ele responde quando você tem dúvidas. Então a coisa mais gostosa que tem é perguntar com respeito, com temor e como criança, tudo que você quiser para Deus. Pode ser a coisa mais esdrúxula, a coisa até às vezes mais, talvez perigosa, sei lá. Deus, por que isso assim, assim, assim? Puxa, não concordo. Eu sei que o Senhor colocou na palavra, mas eu não concordo, me perdoa. É com temor que eu coloco isso para o Senhor. E se eu estiver errado, me perdoa e me ensina. E Deus te ensina. E Ele ensina, Ele fala. Quantas vezes Ele falou para Gideão, né? Ou melhor, Gideão falou para ele, né? Lá quando foi escolher os 300, para se é o Senhor mesmo, seca a esponja aqui no meio desse orvalho de madrugada. Não deixa ela molhada, não deixava. Aí ele falou, pai, ainda estou na dúvida e tal, então vamos fazer o seguinte, no meio do sol aqui, deixa a esponja molhada, sei lá. Era assim. E um dia a esponja amanhecia molhada, outro dia a esponja amanhecia seca. Depois amanhecia molhada umas 3, 4 vezes. Isso não é atentar ao Senhor. É com temor buscar no Senhor a certeza de que o seu coração enganoso e a sua mente pode estar entendendo errado a manifestação de Deus. Então, os servos de Deus pediam orientação, pediam que o Senhor manifestasse o seu poder, manifestasse um ensinamento para que ele pudesse ter a certeza de tomar a decisão errada, porque era a obra de Deus em jogo. Deus gosta disso. Diferente quando a gente já ouviu no meio evangélico, não, porque Deus tem que me dar, porque na sua promessa Deus não tem que dar nada, ele não precisava fazer nada do que ele fez por amor. Não é verdade? Então eu ouço isso, eu falo, Deus, tem misericórdia desse servo imaturo, que ainda não entendeu que na verdade ele não tem que exigir nada, ele só tem que agradecer e pedir ao Senhor que ensine ele a servir ao Deus Todo-Poderoso da melhor forma possível, não é verdade? Porque enquanto os servos estavam aqui perguntando quem era o maior, Deus estava falando, ninguém de vocês está dentro. Vocês estão tudo fora com esse pensamento de preocupação com coisa que não deve. Você tem que se preocupar em agir com pureza de coração. Não interessa o que você vai fazer no céu. Eu mesmo não estou preocupado com galardão. Eu só quero estar dentro. Eu só quero cumprir o que Deus tem para mim. O que já é difícil às vezes, não é verdade? Agora, posso pensar no galardão? Posso. Uma forma de motivar eu a buscar mais? Sim. Mas não com ganância. Por querer algo. Sendo que aqui na terra ainda tenho que cumprir muito. Ainda tenho que ser como criança para ser achado com o Senhor. Porque mais para frente, se você for discorrer da palavra, está dizendo ali, né? Sobre a parábola do mordomo fiel. Quando o Senhor vier, ele quer achar o mordomo cumprindo, guardando todas as coisas que ele confiou. Porque o Senhor não vai dizer quando vem. Então a pessoa não pode só agir direito na hora que vem o chefe. Ele tem que agir direito o tempo todo. E no meu trabalho foi assim. 30 anos.
A gente, quando era tentado a relaxar no serviço, falar, não, melhor não, porque se o chefe chegar, ele vai perceber que eu relaxei na hora que ele não estava. Então, o que você queria? Você queria dar uma boa impressão para o seu chefe. Então, você procurava fazer certinho, e depois, quando ele ia conferir, ele sabia. Ele falou, o cara trabalhou mesmo enquanto eu não estive aqui. Ou o cara fez mesmo. Carnal, hoje foi mais difícil, né? Falou, hoje foi mais difícil, eu não consegui render tanto quanto ontem não, mas tudo bem? Não, tudo bem, beleza. Ele sabia o rendimento. Se o ser humano, que o ser humano sabe quando você faz as coisas certas e não tão certo, que dirá Deus? Que misericórdia o Senhor tem de nós, não é verdade? Então façamos assim. Busquemos ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ensine realmente a pureza de uma criança no coração, para aprender, para se aprofundar, para estar cumprindo a vontade dEle. Sabendo que o mais importante não é o que seremos na sua vinda, é como estaremos perante Ele na sua vinda. Amém? Quero se levantar, igreja, vamos orar? Quem puder se levantar, é claro, né? Eterno e poderoso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Em passagens que eu considerava tão simples, tão objetivas, tão claras a respeito do que o Senhor espera de nós, mas tão profundas quando a gente vai estudando, vai se aprofundando e o teu Espírito vai nos revelando o que realmente importa. E para cada um de nós aqui eu tenho certeza, Pai, o Senhor tem um ensinamento específico em cima de algo tão claro, que é termos um coração puro perante o Senhor. Um coração te agradando, despojando-se daquelas coisas que o mundo traz para a nossa vida, traz para o nosso meio, traz para o nosso coração, que sofre as influências, mas que a Tua palavra também limpa como água viva, purifica. Eu peço ao Senhor, Pai, purifica nosso coração, nossa mente, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Nós precisamos disso, para que possamos influenciar as pessoas que tanto oramos por salvação, familiares, conhecidos, amigos, pessoas que são tão importantes na nossa vida e que a gente vê, pelo nosso entendimento, a gente não sabe se elas estão salvas, se elas não estão. Muitas a gente percebe que não te aceitam. Peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia delas, que nós possamos realmente tocar o coração delas através de um coração puro, transformado por Ti, como o salmista Davi pede ao Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue falando conosco através da Tua palavra. É a Tua palavra que nos faz prosseguir. É Teu Espírito que nos motiva a Te buscar. É o Senhor que nos ama com Teu amor imensurável sobre nós, que nos sustenta diante da caminhada na terra. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.